A recomendação das autoridades sanitárias é a de que mais do que nunca fiquemos em casa. Essa ainda é uma das poucas formas eficazes de combatermos um vírus letal e pouco conhecido mundialmente. Em tempos de pandemia, dados alarmantes nos obrigam a mudar hábitos. É preciso não só cuidar mais da saúde, temos também que nos reinventar. Isso vale para as interações sociais, para o trabalho, para a vida. Nesse cenário, o Repórter Justiça desta semana mostra como brasileiros e o judiciário têm lidado com o novo coronavírus. Você vai conhecer histórias de garra, superação e principalmente de solidariedade. Uma sessão diferente e marcante. 15 de abril de 2020 entrou para a história do Supremo Tribunal Federal. De um lado, em plenário, o presidente da Corte, Dias Toffoli. Do outro, virtualmente, os demais ministros. Pela primeira vez em mais de 120 anos de existência, foi assim que a sessão aconteceu. O STF trabalha para conferir segurança jurídica, como todo o judiciário o faz. Segurança jurídica neste momento delicado de nossa história. A segurança jurídica é fundamental para que o Brasil possa cruzar esse momento tendo como prioridades a defesa da saúde e da vida das pessoas, também aliadas à defesa do emprego e da capacidade produtiva do país. No Supremo Tribunal Federal, a transformação digital recebeu novo impulso neste momento delicado de necessário distanciamento social. Nesse momento, repito, de necessário distanciamento social. O pleno funcionamento das atividades jurisdicionais se dá graças ao uso de ferramentas digitais e da tecnologia da informação, as quais possibilitam aos ministros e a todos os demais trabalhadores e servidores e juízes auxiliares desta Casa que realizem seu trabalho com competência, mas à distância necessária. Os trabalhos não param. Só até a primeira semana de maio, mais de 1.600 processos tinham chegado ao STF. 1.450 decisões haviam sido tomadas. Em um contexto em que os conflitos se multiplicam por força da emergência da saúde pública, o Supremo Tribunal Federal está priorizando o julgamento exatamente das questões relativas à pandemia. Enquanto as medidas de distanciamento social estiverem em vigor, ministros vão atuar por videoconferência de casa ou dos próprios gabinetes. Advogados, procuradores e defensores também vão poder fazer sustentações orais e solicitar questões de ordem. Em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte que mais julga no mundo. Tenho reiterado isso. Não há corte constitucional no mundo que julgue o número de processos e a importância de temas como nós julgamos. Bom dia, meus alunos. Tudo bem com vocês? Transformação no modo de julgar ações e também na nossa grade. A TV Justiça inovou. Além dos programas que você, telespectador, já está acostumado a assistir, passamos a disponibilizar teleaulas a estudantes da educação infantil ao ensino médio. O conteúdo, feito pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, é uma forma de não deixar alunos da rede pública parados nesse momento. Você que está aí, já assistiu aula de Química, aula de Física? Vem comigo, aula de Biologia. Eu sou o professor Felipe Ferreira e é um prazer estar aqui na TV Justiça falando para você desse Brasil, nesse momento em que nós estamos. Nada de ficar temeroso não, nada vai abalar os teus estudos. O momento agora é da gente arregaçar as mangas, pegar a caneta, pegar o lápis, pegar o caderno e partir para cima. E foi pensando no público jovem que o Ministério Público do Trabalho, no Ceará, convidou meninos e meninas a participar de um projeto literário. A ideia é estimular cada vez mais a leitura e funciona assim. Depois de finalizar uma obra sugerida, os adolescentes, por videoconferência ao vivo, debatem o que aprenderam. A cada 15 dias, um novo desafio é lançado. Nós vimos que algumas crianças e adolescentes estavam compartilhando na internet
os livros que estavam lendo. E vimos que seria uma forma importante de incentivar a criar um projeto em que essas experiências fossem compartilhadas. Os livros são sugeridos pelos próprios adolescentes durante a live, e na live seguinte, aqueles livros indicados para o desafio são apresentados pelos novos leitores. Quem participa aprova. O projeto Peteca Literário mostra o quão importante é a leitura em nossas vidas, principalmente na das crianças e dos adolescentes, pois a leitura nos traz inúmeros benefícios, amplia o nosso vocabulário, melhora a nossa escrita, a nossa oralidade, aguça o nosso senso crítico e também melhora o nosso convívio social. A iniciativa deu tão certo que saiu do Ceará e atravessou regiões. Chegou ao Pará, onde mora o Denilson. O projeto, ele estimula muito a leitura. E esse é o grande bem, porque a leitura, só ela transforma. E ela nos eleva muito na vida. Continue lendo. Se crianças e adolescentes estão na jogada, adultos não ficam de fora. Estamos falando agora do projeto Cozinha e Voz, também idealizado pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho. As aulas online eram para a capacitação de profissionais que queriam seguir carreira como assistentes de cozinha. Mas nessa fase crítica, onde essa força de trabalho foi diretamente afetada pela crise, o projeto ganhou um propósito ainda maior. O Web Cozinha em Voz busca, por meio de outros instrumentos, proporcionar formação profissional e aumento das aptidões e conhecimentos em diversas áreas, como saúde, legislação, comunicação, dentre outras. É muito importante que as alunas e os alunos tenham acesso às informações e aos cursos e os encontros que estão acontecendo no Cozinha em Voz, versão digital, nesse momento de pandemia. Porque se todos nós estamos em momentos de desespero e não sabendo muito bem o que fazer, imaginem aquelas pessoas que mais precisam e que talvez tenham menos recursos. Recursos, não somente recursos, mas também menos capacidade de conversar com pessoas capacitadas, ou de tirar dúvidas, ou de ter algum tipo de assessoria ou consultoria. Então, o Cozinha em Voz está trazendo num momento tão difícil e para pessoas que estão isoladas, que já estavam isoladas e agora estão mais isoladas, talvez um ar, uma esperança, uma possibilidade de pensar de uma forma diferente, como planejar o futuro de uma forma diferente, talvez trazer ideias. Está sendo como um divisor, né, na vida da gente, porque a gente nunca imaginou passar por isso, essa crise no país, essa pandemia aí. E como eu iniciei a faculdade agora, tive que parar e estava sem meio de estudar, entendeu? E o Cozinha em Voz veio como abriu aquele leque de cursos pra gente, né, de dança, poesia, cozinha, de música. Aproximar essas pessoas pela internet está sendo maravilhoso. E esse curso com a nova roupagem agora da música, né, das palestras, do auxílio psicológico e tudo, é maravilhoso. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Daqui a pouco a gente continua falando sobre iniciativas que vêm sendo adotadas com a pandemia. Você vai ver como professores da rede particular estão inovando nas videoaulas e saber que medidas trabalhistas foram pensadas em todo o país para o enfrentamento do estado de calamidade pública. Não saia daí. Você viu no início do programa as teleaulas disponibilizadas pela TV Justiça para alunos da rede pública, certo? Mas como será que ficam os estudantes da rede particular? Com aulas suspensas, professores tiveram que inovar. Você já imaginou, por exemplo, ter uma aula essencialmente prática por vídeo? A minha fala de hoje é o seguinte: o que eu regulo primeiro numa câmera? O obturador, o diafragma, o ISO, né? Que é a tríade aí principal da câmera fotográfica que eu preciso dominar. Eduardo é professor de fotografia em uma faculdade catarinense. Ensina a técnica a alunos de telejornalismo, publicidade, design e audiovisual. Obviamente que para o curso de jornalismo eu preciso fazer algumas pautas e por enquanto, como não dá para sair, eu estou protelando isso, estou fazendo as aulas,
estou trazendo as aulas mais de linguagem, de composição, né, ensinando eles como trabalhar para as diferentes editorias. A ideia é passar todo esse conteúdo teórico antes, para daqui a pouco a gente possa ir para as ruas fazer, né? Para dar as aulas online, ele precisou adaptar um quarto da casa que virou estúdio de gravação. Vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês a minha bancada atualmente de trabalho, né? Olha só, câmeras antigas de diferentes formatos. Estou usando aqui, ó, filmes de diferentes formatos. Hoje, por exemplo, eu precisei fazer um material para registrar, para comparar, para que o aluno pudesse saber o que é um médio formato, o que é um cromo, o que é um grande formato. Então é isso, a gente tem que se empenhar, obviamente, ainda mais do que na sala de aula, né? Porque aqui a gente tem que se tornar atrativo. Na sala de aula a gente está lá para dialogar com o aluno, para fazer a aula acontecer. De longe, assim, é óbvio que eu preciso ter bastante repertório, bastante material para tornar a aula atrativa, para que ele fique feliz ali com o resultado do que ele está vendo, né? Que ele veja de fato que o professor está empenhado ali em fazer uma aula boa. Mas é isso, tá? A gente está se empenhando, eu e meus colegas professores, a gente está dando o nosso melhor para que esse aluno consiga ter uma aula de qualidade. E estamos torcendo aí para acabar logo nessa quarentena, para que a gente possa, de fato, ir para as ruas fazerem as aulas práticas daí. Quem também teve que se render às novas tecnologias foi a professora Bianca, lá do Rio de Janeiro. No final do ano passado, eu já tinha o desejo de trazer os recursos digitais para dentro de sala de aula. Ou seja, trabalhar o ensino e a aprendizagem das artes visuais com os recursos digitais. Esse ano, com tudo que a gente está vivendo, esse processo ele foi acelerado, mas não foi de uma maneira muito tranquila. De repente, as aulas surgiram, na raça, sem muito tempo para pensar. Mas, aos poucos, tudo deu certo. Há muita ansiedade, né, para todo esse início. O ensino à distância, ele requer que você entenda algumas ferramentas que você não está habituada. E, para isso, o colégio, com a gestão, a administração, veio dar todo o suporte, criando ferramentas, né? Ou seja, ele criou um estúdio para que a gente possa gravar aulas lá e a gente também grava aulas em casa. E com todo o cuidado também que é necessário, e tem os treinamentos para os professores. Depois desses treinamentos, nós temos muitos tutoriais também ensinando a como postar aula, a como postar trabalhos, a como pedir aos alunos para que postem esses trabalhos também. Isso facilita muito o nosso trabalho. Assim como a participação dos pais fazendo os trabalhos com os alunos em casa, né? Os colegas professores, que um vai dando suporte ao outro, um vai ajudando ao outro. Medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública foram adotadas em todo o país. O artigo 2º da MP 927 estabelece que empregado e empregador podem fazer acordo a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício. Este outro artigo diz que podem ser adotadas alternativas, como teletrabalho ou trabalho remoto, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, por exemplo. Eduardo e Bianca estão fazendo trabalho remoto, muitas vezes fora das dependências do empregador. Este parágrafo da medida provisória informa que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Por Skype, entrevistamos o juiz de Minas Gerais e professor de Direito do Trabalho, Dr. Yuri Pinheiro. Durante a conversa, ele comentou sobre a necessidade de inovação no trabalho atual. Como diria, me permito aqui a paráfrase, Lulu Santos, nada do que foi será, de novo daquele mesmo jeito, né? Tudo passa, tudo passará e tudo se reinventará. Mas fez um alerta para o trabalho desempenhado principalmente pelos docentes nesses tempos de pandemia. Nos preocupa muito essa questão do trabalho à distância, não só pelas horas extras, mas por outros aspectos como ergonomia. Será que o profissional vai estar em condições ergonômicas
uma cadeira com ajuste regulável, para a atividade do professor que fica tanto tempo sentado, inclusive um encosto de cabeça, como temos aqui, né, dando exemplo na TV Justiça. Enfim, as condições de iluminação também, uma grande problemática. Vejam que eu estou aqui todo iluminado, dá até um pouco de reflexo aqui no óculos, mas isso é essencial para uma saúde visual também. Enfim, os cuidados para efeito de teletrabalho são cuidados muito grandes. Pode ser que esses trabalhadores, esses professores, acabem trabalhando muito mais do que a jornada legalmente permitida ou a jornada de um eventual acordo ou convenção coletiva, e pode ser que ainda se enfrente a dificuldade de eles não receberem horas extras, já que estão trabalhando à distância. Mas, provavelmente, isso também vai ser regulado por acordo ou convenção coletiva, algum tipo de controle de jornada para efeito de direito de horas extraordinárias. Mas é mais uma dificuldade que pode vir aos professores. O Repórter Justiça faz uma pausa. No próximo bloco, você vai ver que o novo coronavírus trouxe mudanças em várias áreas. Vamos falar sobre os trabalhos desempenhados por médicos e psicólogos com a validação da telesaúde e da telemedicina. E mais, em tempos de crise, se reinventar é preciso. Conheça as histórias de empresários que viram oportunidades em meio ao caos. Não saia daí, a gente volta em instantes. Você já viu aqui no Repórter Justiça que o novo coronavírus trouxe mudanças nas mais diversas áreas. No Supremo Tribunal Federal, julgamentos começaram a ser feitos por videoconferência. A tecnologia também tem ajudado no ensino. A educação à distância ganhou uma nova roupagem. No ramo da saúde não foi diferente, veja só. Telesaúde Unicamp, boa tarde. Como eu posso ajudar a senhora? Tá bem. A senhora quer saber dúvidas sobre, então, higienização de alimentos? É isso? Em São Paulo, é dessa forma que estudantes da área de saúde têm ajudado a população esclarecendo dúvidas sobre o novo coronavírus. Mais de 600 ligações já foram recebidas. A telemedicina também se consolidou na pandemia. Vanessa é psicóloga em Fortaleza, atende presencialmente e também por telefone há 3 anos e meio. Mas agora viu a procura aumentar significativamente. Se nós percebemos a tecnologia como algo que vem facilitar o nosso cotidiano, que vem trazer a possibilidade de nós estarmos próximos de pessoas que nos são tão queridas, mas que estão distantes de nós por algum motivo, mas a tecnologia pode nos aproximar dessas pessoas, então a relação que eu estabeleço com a tecnologia é positiva e isso favorece o engajamento na psicoterapia online, né? Tanto para aceitar, como também favorece os bons resultados no processo psicoterápico. É muito importante o cuidado com a nossa saúde emocional em todos os períodos, né? Mas nesse eu diria que ainda mais. Nós estamos num momento muito atípico e de grandes fatores adoecedores, emocionalmente falando, né? Nós estamos privados de diversas coisas que nos faziam bem por conta do isolamento social. Ao mesmo tempo, estamos sobrecarregados de atividades, estamos dentro de um cenário de certeza, de instabilidade. Então, tudo isso favorece uma instabilidade emocional. E a gente precisa desse suporte, desse apoio, para que não haja um adoecimento, né? E isso, com certeza, repercute em toda a nossa vida, né? O adoecimento emocional, o adoecimento psíquico. Então, é importante o cuidado para que a gente não chegue a esse ponto, né, de ruptura, de adoecimento. A telemedicina, ela gera preocupações, mas ela pode, sim, vir a ajudar. E entendo que a gente precisa ter essa sensibilidade de utilizar todos os recursos disponíveis. É um momento de amadurecimento, de reflexão, de reinvenção, como já foi muito falado, mas precisamos buscar essa reinvenção para que possamos aí reduzir os riscos e construir caminhos minimamente seguros. Trabalhar o psicológico tem sido fundamental, mas para quem viu o próprio negócio praticamente fechar do dia para a noite, o jeito foi tentar analisar o lado bom da coisa.
Na crise, muitos empresários começaram a perceber que há oportunidades, mesmo quando é difícil enxergar aquela luz no fim do túnel. Foi assim na lanchonete Veneza, em Passo Fundo. O empresário gaúcho não perdeu tempo. Veneza, bom dia. O senhor gostaria de fazer um pedido? Fechado desde meados de março, partiu para o teleatendimento. As entregas são feitas seguindo todas as normas de segurança. No início nós lançamos 2 novos canais de atendimento, que foi o drive-thru e o drive-in. Tá? Nós também começamos a receber pagamento pelo PicPay, que é uma plataforma totalmente digital, que evita o contato. Nós também lançamos um pacote de almoço semanal, que antigamente não existia, tu pedia todo dia. Então, com esse pacote de almoço semanal, você recebia durante uma semana na sua casa, o motoboy, com toda a segurança, por um valor bem atrativo, um almoço por dia durante uma semana. Esse programa funciona muito bem, o drive-in ainda funciona, o drive-thru ainda estamos tentando implantar, porque não é uma cultura aqui da nossa cidade. E agora também estamos lançando 2 novos canais de atendimento, que é via WhatsApp e via o Facebook. O repórter Justiça procurou o Sebrae para falar sobre esse momento de crise. De Curitiba, conversou conosco o gerente de competitividade, César Rissetti. Segundo ele, 60% dos empreendimentos se viram obrigados a fechar as portas. 40% dos empresários começaram a adotar o sistema de delivery para sobreviver financeiramente à pandemia. As empresas estão vendo essa oportunidade que é inadiável, e o que a gente acredita é que de fato isso vai continuar. Só que é na dificuldade que a gente encontra a oportunidade. Então encontre a oportunidade, conte sempre com o apoio do Sebrae para você conseguir superar essa dificuldade inicial. A busca por alternativas é um caminho sem volta. Por isso, esse é um bom momento para intensificar a presença nos meios digitais. Faça uma página na internet, crie um catálogo online, publique vídeos. Se possível, faça uma vitrine digital. E se para você, empresário, essa é uma realidade nova e difícil demais, o André e o Antônio estão aí para ajudar. Os dois são professores e criaram uma plataforma chamada Seu Negócio na Internet. Um projeto feito em parceria com 2 universidades de São Paulo. Nós pensamos em uma maneira de contribuir com a virtualização desses negócios, com a possibilidade deles operarem, mesmo de forma parcial, por meio das ferramentas tecnológicas que existem hoje. Diante disso, criamos esse portal com o intuito de atrair pessoas que tenham conhecimento e queiram compartilhar com outras, pequenos empreendedores, médios empreendedores, que estejam em busca de solução para seus negócios continuarem operando. Com isso, nós vamos criar uma rede de colaboração, onde pessoas que tenham conteúdo possam disponibilizá-lo gratuitamente e quem esteja em busca de soluções possa consumi-los de forma ilimitada e também de forma gratuita, o quanto antes, para que consigam levar suas operações para o ambiente virtual, ou seja, levarem seus negócios para a internet. Hoje nosso projeto conta com adesão em todos os estados brasileiros. Além disso, temos mais de 20 mil cadastros em nosso portal. E também possuímos um envolvimento muito forte da nossa comunidade acadêmica de professores, alunos e população em geral de Pirassununga e região. Assim, toda a comunidade pode se beneficiar através de nossos cursos gratuitos e também virtualizando o seu negócio na internet. Priscila e Bel são sócias. Têm um estúdio de beleza em Brasília. Na contramão da crise, decidiram investir nesse momento. Já que não podem atender presencialmente, criaram um site com cursos para as clientes. Nele, as duas ensinam a fazer a sobrancelha e dão dicas de automaquiagem. Olá! Seja bem-vinda a este módulo que vai te ajudar a recuperar as suas sobrancelhas. Se hoje elas têm falhas ou buracos, nós vamos te ajudar a tê-las de volta. Antes do passo a passo, eu vou te explicar como funciona o nascimento dos pelos, para que você entenda tudo direitinho. E pensa que foi fácil? Nem um pouco. Mas a reação precisou ser imediata. No início a gente ficou paralisada, Eu acho que todo mundo se sentiu um pouco assim, dessa forma. Mas quem é empresário sabe que não pode ficar parado por muito tempo, Estratégias são necessárias.
E também, aos poucos, as clientes elas começaram a nos mandar mensagens nas redes sociais, falando do desespero de não estarem se cuidando, que elas não sabiam o que fazer com as sobrancelhas, com o buço, que elas estavam, né, agoniadas. Então a gente começou a pensar de que maneira poderíamos ajudar à distância, mesmo sendo um serviço tão delicado. O trabalho é intenso, bem maior que na época pré-pandemia, mas o resultado, esse tem sido satisfatório. Eu nunca vou esquecer dessa quarentena, porque ela fez a gente sair da nossa zona de conforto e buscar manter algo que a gente ama tanto em pé e em funcionamento. A nossa cabeça não para de criar, deve ser o gás que precisamos, né, para nos manter de pé, para levantar todo dia de manhã com metas, com uma rotina e fazer com que essa quarentena, por um lado, nos leve para um lugar que não imaginávamos que existe. Eu acredito que a quarentena trouxe várias reflexões aí para todos nós. Uma reflexão muito importante que a gente tirou disso tudo e tem tirado é que em meio ao caos é possível ter novas ideias e boas ideias. O Repórter Justiça fica por aqui. Na semana que vem a gente volta a falar sobre o novo coronavírus e as transformações que a Covid-19 trouxe. A repórter Fernanda Tavares entrevistou brasileiros empenhados em ajudar ao próximo. Você também vai ver o que muitas famílias têm feito para encarar o longo período de isolamento. E para rever esse e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!